Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Quem crê aqui que Deus, Ele vê, sonda e sente as nossas dores? Vocês creem, né? Só para interagir com vocês, sabe por quê? Cada vez que você abre a sua boca admitindo o Deus que você serve, o mundo espiritual entende, ali tem um povo que crê em Deus. E vocês creem também que Deus, Ele tem uma direção para cada problema de nossas vidas, para cada dor que nós sentimos? Amém? Vocês creem? Graças a Deus. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, é um versículo que está sendo falado constantemente no nosso púlpito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós falamos de vida eterna, nós estamos dizendo assim, o propósito de Deus está dizendo assim: além daqui nessa terra, eu quero que o meu povo viva bem. Eu quero que meus filhos usufruam de tudo do bom e do melhor, com alegria e paz, com saúde. A palavra perecer significa morte. E Deus não quer que ninguém morra sem conhecer o poder que Ele tem. E essa palavra que Ele está trazendo, que Ele enviou o seu Filho para este mundo, foi para todos aqueles que crêem que Jesus pode mudar a história da sua vida. É essa a proposta que Deus tem para nossas vidas. E quando nós falamos do mundo, eu acho lindo, porque tudo que você parar para pensar, o que o mundo tem, não estou falando do sistema, o mundo é uma coisa, o sistema é outra. O mundo tem muita coisa que nós possamos viver, usufruir com alegria, aproveitar com alegria. Existem muitos lugares lindos, maravilhosos que nós possamos passar com a nossa família. Podemos comer o maior tipo de alimento que faz bem à nossa saúde. Podemos possuir grandes coisas bem nessa terra que Deus permitiu para nós sermos felizes. Mas o que faz o homem perecer? O que faz a mulher perecer? É o sistema da terra. É o sistema que governa essa terra e que muitas das vezes nós não conseguimos dominar. E por causa disso, é o que Deus fala: eu enviei meu filho para que você aprenda a lidar com o sistema da terra. E não tem como você controlar o sistema da terra ou dominar o sistema da terra se você não conhecer verdadeiramente a proposta de Cristo Jesus. Aqui nesse texto nós vamos ver dois tipos de pessoas que está relatado nesse texto. As pessoas ricas que lutam por riqueza, e as pessoas que não são ricas e se preocupam com o básico. Vamos ver aqui. Eu quero que vocês abram Mateus 6, 19. A palavra do Senhor diz assim: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, aonde o ladrão cava e rouba, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não cava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Feche seus olhos.
Meu Pai eterno Deus, estamos mais uma vez aqui, Pai, para ministrar a Tua palavra. Sabemos que o Senhor quer tratar sobre a nossa vida nesta área, para que nós possamos entender o Seu propósito e vivermos felizes. Então, meu Deus, usa a minha vida, abre a mente e o coração dos Teus filhos, para que eles possam ouvir e aprender e entender aquilo que o Senhor tem para a alegria e a felicidade do Seu povo. Amém? Glória a Deus. Aqui quando Jesus, é o próprio Jesus falando para aquela multidão, aquele povo: não ajuntais tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, aonde o ladrão escavam e roubam. Nós vemos que há uma grande corrida entre o ser humano nos dias de hoje, se preocupa em acumular riqueza. Mas, presbítero, então Deus não abençoa aqueles que são ricos? Há uma grande diferença em aqueles que correm atrás de riqueza e se tornam escravos da riqueza, e tem aqueles que adquirem riqueza e continua sendo a mesma pessoa, a sua essência continua sendo a mesma coisa, e Deus vai prosperando, avançando, prosperando, e a pessoa continua sendo a mesma pessoa, simples, pura de coração. Mas o que Jesus estava falando para esses homens nesses dias, e que, na verdade, essa ganância, esse desespero, já tinha alcançado o coração daquele povo, e isso tornou um sofrimento, se tornaram escravos de algo que não havia necessidade. Não havia necessidade. Então Jesus estava falando que enquanto eles corriam atrás de riqueza, enquanto ficavam dia e noite sofrendo, lá em Eclesiastes fala também sobre o homem que corre atrás de riqueza, que quanto mais rico ele fica, mais aumenta a sua preocupação. A preocupação é tanta que ele perde até o sono. Então o desejo do ladrão de roubar, a inveja dos outros, então se torna algo que você se torna escravo daquilo e sofre com aquilo. Mas também em Eclesiastes também fala que quando o homem tem a sua porção da sua riqueza ganhado no suor do teu rosto, e ali há um controle, ele também é feliz, porque a bênção de Deus está ali. E é isso que nós precisamos entender nos nossos dias. Isso para nós é muito importante, porque nós muitas vezes ficamos tristes porque não conquistamos aquilo que nós queríamos conquistar no ano que nós estamos vivendo. Fazemos propósitos, fazemos negócios e algumas vezes não conseguimos conquistar. E eu vejo dessa forma que Jesus, ele está dizendo assim: mas ajuntais tesouro no céu. E o que significa isso? Nós estamos falando de riqueza da terra, estamos falando da corrida da riqueza, estamos falando do homem equilibrado, mas Jesus está dizendo assim: olha, mediante tudo isso, não se preocupe com isso, ajuntai tesouro no céu. Sabe o que eu aprendo com isso? O ajuntar tesouro no céu é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tem pessoas aqui que estão aqui hoje que estão enfermos, tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas que estão ansiosas esperando uma resposta para fechar um negócio amanhã, tem pessoas que estão aqui endividadas porque fez um negócio e houve alguma situação que ele não está conseguindo cumprir o que foi combinado, mas está aqui hoje para glorificar, ouvir e aprender a palavra de Deus. Você está juntando tesouro dos céus, porque mediante a situação que você está vivendo, você está dizendo para o mundo espiritual: nós estamos aqui dizendo assim, Senhor, isso é verdade, mas a minha esperança está no Senhor, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai mudar. Então isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu estou ministrando para vocês, já tem quase um mês, estou com o exame médico aprovado,
estou com a minha integração aprovada e eu ainda fui chamado para trabalhar. Mas todo dia de manhã eu falo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para mim. Eu sei que a sua palavra é fiel e verdadeira. Eu estou em casa já há um bom tempo, mas tudo tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu decidi ajuntar tesouro no céu. A minha fé tem que permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. E ainda fala do galardão, porque quando nós trabalhamos no reino de Deus, se dedicamos à obra de Deus, independente se você está trabalhando ou não está trabalhando, quando você faz algo para o reino de Deus, nós temos ainda o galardão, que é o prêmio maravilhoso que está nos esperando no céu. Então estamos juntando um tesouro no céu. São momentos que nós temos que passar, e isso tudo serve de experiência para nossas vidas, serve de crescimento para nós. Sabe, eu acho lindo quando um cristão, uma pessoa que tem fé, acredita em Deus, por um momento difícil que está passando, e já não tem mais solução, não tem mais uma direção financeira, vamos dizer assim, seus recursos financeiros acabaram, e Senhor, agora não tem mais jeito, agora só a tua mão para entrar com providência, só a tua mão para mudar essa história, essa situação. Eu tenho um boleto para pagar, eu tenho uma conta para resolver, eu tenho isso para fazer. E Deus entra com providência, o dinheiro aparece de onde você menos espera. Já vivi isso. E eu vou te pagar, meu irmão. Deus mandou te abençoar, é para você. Deus entrou com a providência. Eu já vivi um tempo que, se não fosse com as minhas forças, eu me sentia um fracassado. É uma questão de honra, se não for eu bancar as minhas responsabilidades, as minhas despesas. E já houve um momento que eu precisei de apuro, eu passei por apuro e precisei de apoio financeiro. Só que depois eu aprendi que aquele que me abençoa, ele já passou por alguma coisa lá atrás e aprendeu a abençoar. E quando eu vivi isso, eu aprendi que isso no mundo espiritual é um mecanismo que não tem como você explicar, mas que funciona. Glória a Deus. É um mecanismo que não tem você achar o começo e o fim, mas é algo que é de Deus. Hoje, eu quando vejo uma situação, eu podendo, meu coração ferve, eu quero abençoar, eu quero ajudar. Ou com dinheiro, ou alguma outra forma, do transporte, algum trabalho, alguma coisa que eu vejo que eu posso ser um participante para abençoar, estou abençoando. Então Jesus estava falando isso para o povo, meus filhos. Não se preocupe com toda essa riqueza. Eles se preocupavam com ouro, se preocupavam com prata, acumulavam roupas caríssimas. Para quem quiser ver a história dessa passagem, vai ver que eles investiam em coisas que ao longo do tempo iam corroendo. E depois, quando eles iam ver, já tinham perdido o valor. Sendo que podia ter investido um tempo, não por causa do dinheiro ou da riqueza, mas aquele tempo eles podiam ter investido em outras coisas. Nós vemos empresários que viram a noite, dia e noite trabalhando, porque o coração, a mente dele está preso na riqueza. Eu preciso. Eu tenho que conquistar. E nós precisamos entender que não é isso que Deus quer para nossas vidas. Na verdade, o que Deus quer para nossas vidas é que nós venhamos ter uma vida tranquila, Você que pode, você que tem condição, glória a Deus, glorifique a Deus. Mas eu te dou um conselho: não gaste o seu tempo só na riqueza. Gaste o seu tempo com a tua família, gaste o seu tempo com o seu ministério, gaste o tempo com as suas melhores amizades, gaste o seu tempo envolvido com a obra de Deus. Se você tem com abastança, tem bastante, glória a Deus. Se pode abençoar, abençoa, mas não seja escravo da riqueza, porque não é isso que Deus quer. Hoje nós vemos
onde nós vemos, tem situações em nossas vidas que nós precisamos entender que faz parte do sistema e precisamos ter. Antigamente não se via celular, nós sabemos disso. Hoje, os nossos filhos, eles precisam ter um celular. Porque do jeito que está esse mundo aí fora, cada 5 minutos desaparece uma criança. E nós precisamos que as crianças tenham o seu celular para muitas coisas úteis. É investimento? Mas é o sistema. O mundo evoluiu. Antigamente nós íamos para a igreja a pé, íamos de celular. Hoje, acredito que quase toda a maioria tem seu carro próprio, porque é o sistema e precisamos. Eu, graças a Deus, tenho a van e tenho meu carro, e eu fico feliz quando não tem mais lugar no carro, eu tenho que ir com a van. Eu gosto de abençoar. Eu gosto de barulho dentro da minha van, falando das coisas de Deus, falando de comida. Eu acabei entregando aqui, né? Acabei entregando. Vocês precisam ver os pratos que elas comentam dentro da minha van. Que bênção. Vamos fazer tal coisa semana que vem. O que você acha para domingo tal coisa? É uma bênção. Então é assim que Deus quer. Eu aprendi a viver e curtir o melhor momento que eu tenho na minha vida. Gostaria de ter uma van bem mais nova, mas no momento não tenho, mas sou feliz com o que eu tenho agora. Mas não deixo de servir a Deus por causa que não consegui o que eu queria, porque eu sou feliz. Se vai vir no tempo de Deus. No tempo de Deus vai vir, mas a minha alegria tem que permanecer. É isso que Jesus estava falando para o povo. Vocês sofrem com uma coisa que não tem necessidade. E quando nós se envolvemos com aquilo que Deus está falando, a juntar tesouro no céu, a sua alma muda, os seus pensamentos mudam, as suas atitudes mudam. Porque ajuntar tesouro no céu é se envolver com aquilo que é de Deus, que tem mais valor para nós nos dias que nós estamos vivendo. E é isso que Jesus está falando. Então, volto a dizer, eu louvo a Deus para aqueles que podem ter mais do que um carro na garagem. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por aqueles que podem ter uma casa e tem 1 ou 2 casas de aluguel. Glória a Deus. Você pode ter muito mais, mas o conselho que eu estou te dizendo, presta atenção. Até onde você está sendo feliz? Se o que você já tem é o suficiente, seja feliz com aquilo que você já tem. Não atrapalhe a sua saúde, não atrapalhe a convivência com a sua família, com teus filhos. Nós vemos vários casos e os pais não conseguem nem ver o crescimento dos filhos. Algumas comemorações da escola, o pai não pode ir porque está envolvido com seus negócios. Esses dias atrás, a Silvana estava conversando com uma moça, ela é empresária, e ela reclamou: minha mãe não tem tempo para mim. Não tem tempo para mim porque ela quase não fica em casa. E ela cresceu como profissional, desenvolveu como profissional, tem alcançado uma certa fama como profissional, mas está perdendo a família. E é isso que eu quero deixar claro. É isso que eu tenho que explicar para a igreja. Estarmos mais unidos nesse propósito. A palavra de Deus diz ainda, quer ver olha que interessante? Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus está falando. Porque vai cair naquela outra passagem que nós acabamos de ler. Porque ali vai estar o teu coração. Qual é o local que mais está o teu coração? Sendo que Deus quer nós, cada um de nós, 100%. 100%. É como um namorado e a namorada que estão apaixonados. Ele não quer que ela gaste tempo com outras coisas, porque o desejo dele
desejo dela é a mesma coisa, atenção 100%. E Deus é assim com as nossas vidas. Nós já vimos casos de empresário que, quando tomou um prejuízo violento, que ele viu que não tinha mais saída, tirar sua própria vida, porque não achou uma saída. E isso tudo traz a morte, porque a partir do momento que a pessoa começa a sofrer, se tornar escravo, aonde o coração dele está ali, ele está morrendo, ele está deixando de viver as coisas boas que Deus deixou, está deixando de observar as coisas boas que Deus deixou, os momentos bons, os lugares bons, ele está deixando de viver, ele está perecendo. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua vida, perder a sua alma. Então, quando Jesus está falando assim, ele está dizendo para nós: olha, tudo isso é vaidade. Dá para viver o suficiente e sermos felizes. É isso que Jesus estava falando. Porque se nós não observarmos, não tomarmos cuidado com aquilo que nós investimos, com aquilo que nós buscamos, o nosso coração fica preso e escravo daquilo. Eu já comentei aqui com vocês, e em uma época da minha vida eu trocava de carro a cada 6 meses. E hoje eu lembro, meu Deus do céu, que ignorância, que bobagem, para que eu fazia aquilo? Hoje eu não consigo entender o que estava na minha cabeça. Eu comprava carro, arrumava, reformava, deixava bonito. Dali a pouco aquela vontade de vender, vendia para começar tudo de novo. Se eu ganhasse dinheiro, ainda vamos lá, não ganhava dinheiro. E muitas vezes somos assim. Sabe aquele pai, aquela mãe que não tem o controle dos seus filhos também? Tem um celular que resolve o problema, igual tem um vídeo rolando aí na internet de uma menina que dá escândalo, acho que é no shopping. E ela foi para comprar um celular, chegou lá, ela queria um celular de ponta, ela faz o maior escândalo. Até eu achei interessante que a mãe aguentou firme, mas tem mãe que não consegue, tem pai que não consegue. Vai se desdobrar, vai trabalhar um pouco mais, vai sofrer por algo que não tem necessidade. E muitas vezes nós somos escravos dos caprichos dos nossos filhos. Acabamos fazendo coisas que não estão no nosso alcance. Eu estou dando exemplo somente do celular, mas tem muitas outras coisas. Se nós não vigiarmos, nossos filhos comem a gente por uma perna. E isso Jesus também está falando. Para que sofrer se tem como viver numa parte simples, da maneira simples? Então isso, Deus está deixando claro para nós, essa luta pela riqueza aqui, Deus não tem prazer com isso. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você tem, é o suficiente. Não sofra por causa disso. Não perca o seu sono por causa disso. Porque Deus não se agrada disso. Deus quer nos ver felizes, alegres com aquilo que nós já temos. O tempo de mudar, o tempo de melhorar, em Deus as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. E eu digo mais. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na tua vida em primeiro lugar, e você aprende a colocar Deus nos seus negócios, e você aprende a esperar o tempo de Deus, meu Deus, irmãos, a coisa mais difícil é isso. Controlar a nossa ansiedade, a nossa natureza. Para quando você quer fazer algo, e está esperando Deus. Mas quando você tem esse entendimento, quando você coloca Deus, e Deus fala assim, é tempo de abrir as portas para essa família, as coisas vão acontecendo, efeito dominó, vai acontecendo, e você só fala, meu Deus, como está dando tudo certo. Quem já viveu isso? Alguém que já viveu isso? Olha que glória. Já vivemos isso, e eu quero viver mais isso. Eu quero viver mais isso, sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, você não perde dinheiro, você não perde sono, não atrapalha a sua saúde, o seu relacionamento com teus filhos, com a tua esposa é melhor, ou vice-versa, é melhor.
Na sociedade você tem um autocontrole nas coisas, está bem humorado, e quando as coisas acontecem, você só dá glórias a Deus, porque assim funciona. O pastor Juninho costumava dizer assim: quando Deus Ele quer abençoar alguém, Deus tem o poder de trazer uma multinacional para a cidade, e o primeiro a ser contratado é o servo dele, porque o agir de Deus ninguém consegue entender, Ele faz, está tudo no controle dele, o poder está na mão dele. Então nós precisamos entender que as riquezas existe um Deus. Tudo que é a riqueza que foge do seu controle, que você se torna escravo, existe um Deus chamado Mamon, que é o Deus da riqueza. E se o seu coração não souber decidir isso daí, discernir, e se você não souber controlar isso, automaticamente Deus está falando aqui, não dá para você me servir e a servir Mamon, as riquezas. Você tem que decidir, um dos dois vai aborrecer e amar o outro. Por isso eu volto a dizer: seja feliz, meu irmão. Seja feliz com o que você já tem. Seja feliz com aquilo que vai chegar, mas chega no tempo de Deus, na vontade de Deus. Seja feliz, curta a tua vida, aproveite o momento que você está vivendo, mas não deixe a angústia e a tristeza invadir o teu coração por causa que é algo que ainda não chegou, ou algo que você está lutando, que já chegou e você quer mais. Meu Deus, misericórdia. E é isso que Jesus está falando. E aqui fala no 25, olha o que ele fala. Aqui já é para um outro tipo de pessoa, uma outra categoria de pessoas na sociedade. Olha que lindo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o haver de comer, o haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celeste a sustentam. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O que ele está dizendo aqui? Tem pessoas, momentos que nós passamos, dificuldades que já viveu, eu já vivi, não tenho vergonha de falar, de você olhar e falar assim: Deus, eu estou precisando, acabou. Senhor Deus, meus filhos estão precisando, e agora o que fazer? Acabou. Os meus filhos estão pedindo, e agora, Senhor? E acabou. E Deus sempre abriu uma porta. E vou dizer algo. A palavra de Deus diz no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se você ver o texto completo, está falando de ovelha. E a ovelha, ela vive no básico. A ovelha, ela vive, o sustento da ovelha é o básico. E eu vou dizer para vocês, o básico não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua família, não vai, porque ele já está falando aqui. Se ele abençoa e não deixa faltar para as aves do céu, você não é melhor do que as aves do céu diante de Deus? É claro que nós somos diante de tudo isso, é claro. E eu digo mais, irmãos, às vezes você vai esperar uma porta, que é a porta pela área profissional que você tem, não vai vir. Já vou orientar. Muitas das vezes não é assim que funciona. Deus está entrando com uma providência para aquele momento.
E muitas das vezes vai acontecer o seguinte: você tem uma área profissional, não entrou, não chegou, as coisas estão difícil, está difícil. Deus vai entrar com duas situações: ou vai levantar alguém para te abençoar, para aquele momento, ou Deus vai chegar em você e vai falar assim: meu irmão, olha, eu vou reformar minha casa lá em casa, você não quer me ajudar a fazer uma pintura no meu muro, nas minhas paredes lá? Ah, mas eu não sou pintor, eu não sei mexer, mas eu te ajudo e te ensino. É uma porta, é pouco, mas já está entrando, é uma porta. Você vê aquela passagem quando o Gideão estava amassando o trigo no lagar? Não era normal, não era aquilo que tinha que fazer, era de outra maneira. Mas o que ele fez? Para que a família não morresse no caso dos medianitas, ele teve que dar um jeito dele. Ele teve que se virar para poder sustentar a sua família. E nós não somos diferentes, homens e mulheres de Deus que estão aqui, jovens. Se não apareceu a porta que você estudou, que você buscou, que você se informou, mas a coisa está difícil, surgiu uma brecha, uma porta pequenininha, entra por essa porta, meu irmão. Do pouco. O básico está chegando. O básico já está chegando. Não seja orgulhoso. Ah, mas para mim, eu fazer um negócio desse? Não seja. Porque Deus está te ouvindo, está te observando. E vai ser assim que vai funcionar. Aquela passagem também que eu acho lindo, quando Isaac sai e vai para a terra dos filisteus, porque a fome estava chegando. Deus fala para ele: não desça para o Egito, mas vai chegar. Chegando lá, a palavra de Deus diz que ele prosperou grandemente. Vai ter momento que você vai ter que sair do lugar que você está, do conforto que você está, da estabilidade que você está, para poder alcançar uma prosperidade que ali no momento você não tem. Pode acontecer. E isso existe um sacrifício. Talvez você vai com a tua família, talvez a família vai ficar e você tem que ir. Talvez você vai ficar em casa cuidando dos filhos, a tua esposa vai fazer um turno à noite, cuidar de uma pessoa idosa, ou talvez fazer um turno no hospital, talvez fazer uma faxina numa empresa, no escritório. Vai mexer no seu conforto, mas não tem outro jeito, é a porta que está abrindo. E a palavra de Deus diz que quando ele enriqueceu, aqueles homens se preocuparam em ver que ele estava crescendo tanto que ele podia se tornar até o rei daquela região. De tanto poder: sai daqui, segue a tua vida, vai embora. E ele sai tranquilo, já sai abençoado. Só que no caminho ainda ele tinha que voltar para manter a sua fazenda, no modo geral. Ele teve que cavar alguns poços. A Bíblia diz que começou a ter transtorno com os outros pastores. E a Bíblia fala que, se eu não me engano, foi 3 poços. Ele cavava um poço e tiravam ele de lá. Não, aqui essa água é nossa. Essa água é nossa. Mas o que Isaac via? Eu estou rico porque eu prosperei, porque Deus está comigo. Se esse poço que eu abri não deu certo, eu vou abrir o outro. Porque eu ainda creio no Deus que eu sirvo. A prosperidade vai continuar. Vai continuar. Até que ele abriu o último poço. E eles não perturbaram mais ele. Deus abençoou e ele continuou prosperando. Igreja, Deus quer que nós venhamos crescer, prosperar, vivendo e conhecendo a autoridade do poder de Deus. O que Ele não quer é que nós venhamos a perecer diante do sistema que a terra tem colocado em nossos dias, que o sistema que está aí tem colocado dentro das nossas casas. É isso que Ele não quer. Ele quer que nós venhamos a prosseguir e vivendo dentro do poder de Deus, no nome de Jesus, e viver felizes, totalmente felizes. A palavra de Deus está falando no 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo assim: olha, você não tem o que você fazer.
Você está ansioso, o que vai mudar na tua vida? Você tem ansiedade? Não vai mudar nada, o cenário não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito que está. Ele está dizendo assim, no 28, e por que não andais ansiosos quanto os seus vestuários? Considerai como cresce o lírio do campo, ele não trabalha nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qual deles. Mais uma vez ele está apresentando a natureza e dizendo para nós: vocês estão se preocupando com as suas roupas? Estão se preocupando com o que vocês vão comer? Por que vocês estão se preocupando com isso? Um par de sapato, alguma coisa tão simples. Hoje já tem gente que fica triste, fica magoado. E é tão verdade que eu me lembro quando eu era jovem, quando eu era bem menino, eu era do ministério que era assim, nós tinha o bordão da igreja era assim: essa igreja parece um desfile de moda. E era verdade. E quando tinha um evento na igreja, e era uma igreja com vários eventos, um mês todo com eventos, não sou contra, acho isso até bacana, mas tem que ter um equilíbrio, porque tem pessoas que ficam escravos desses eventos, e aí acabava devendo na lojinha da irmã, acabava devendo na lojinha daquele que não é cristão. E assim mesmo, sabe o que acontecia? Toda vez que tinha um evento, eu tinha que comprar um terno novo ou um blazer. Se hoje não é tão barato, imagina naquela época. E se eu não comprasse, eu vou ser sincero, tinha festa que eu nem ia. Era escravo de um sistema criado dentro da igreja. Deixava de adorar a Deus porque eu não conseguia satisfazer meu ego de estar alinhado, sendo que eu tinha vários ternos, vários blazers. Minha gata aqui lembra como é que eu mandava nela. E era uma vaidade que não tinha necessidade, eu era escravo daquilo. Eu estou falando de mim, mas não era só eu. E Deus está dizendo para nós hoje: seja feliz. Você está lindo, você está linda. Seja feliz. Não deixe de curtir um momento que você pode ser feliz por causa de uma coisa tão simples, tão insignificante. Vai adorar a Deus, vai estar junto com os seus irmãos, vai estar junto com a tua família. Seja feliz. Sirva a Deus com alegria, com uma liberdade, que você não se torne escravo de um sistema. E ele está dizendo aqui também, já estamos indo para o final: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos do básico. Quando nós tivermos uma situação melhor, vamos avançar em ter o melhor. Mas o básico, vamos viver e ser feliz com o básico que está dentro. Seja lá o que for, meu irmão, seja lá o que for, está resolvendo, seja feliz. Olha o que ele fala aqui, finalizando. Olha o que ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele está falando aqui? Buscai primeiro, pois em primeiro lugar o seu reino. O que é o reino? Busque o conhecimento, busque o entendimento, busque o Deus que você serve, conheça esse Deus que você serve, conheça a autoridade do nome do Deus que você serve.
mediante aquilo que você aprende. Isso é buscar o reino de Deus. Você sabe por quê? Porque o reino de Deus é o que nos acalma. É o reino de Deus que nos faz pensar diferente, ter pensamentos e comportamentos diferentes. É o reino de Deus que faz nos amadurecer e se tornar homens e mulheres mais centrados e equilibrados. É o reino de Deus. Não tem outro caminho para nós. E ele está dizendo: e a sua justiça? E o que é a sua justiça? Sabe o que é a justiça? Dai ao outro aquilo que ele merece. Irmãos, se você está na riqueza, adore a Deus, sirva a Deus e pregue o Evangelho. Os seus bens, como o pastor falou hoje, use tudo que você tem. Honre a Deus com os seus bens, mas pregue o Evangelho. Ah, mas eu estou enquadrado nesse momento, nesse um que estou preocupado com as vestes. É pouco? É básico? Seja feliz. Seja feliz. Sirva a Deus com a sua alegria, o seu entendimento, com a autoridade do nome de Jesus. Mostre para este mundo que você não é dependente daquilo que está dessas propostas, mas você é feliz porque Deus já alegrou seu coração. Sirva a Deus. Leve a palavra de Deus com alegria. Você tem muita coisa dentro de você, na sua vida, que você pode levar ao Evangelho. O Deus da alegria, o Deus que traz a paz, a plena paz em nossas vidas. Justiça. E é isso que Deus quer nos ensinar nos dias de hoje. Você tem? Dê glória a Deus. Você tem equilíbrio para ter mais? Dê glória a Deus. Você pode? Sirva a Deus. Abençoa quem não tem. Ajude aquele que não tem. Seja feliz, mas permaneça na palavra de Deus, na vontade de Deus. Está difícil, tá? Mas Deus está no controle. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.